Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Destaque Econômico. Desde já vamos olhar as últimas, ou melhor, as notícias que marcaram os últimos 7 dias, a começar com a nota que dá conta de que a Inspeção Nacional de Atividades Econômicas, INAI, garante que não há especulação de preços sobre a cebola e a batata nos mercados da cidade de Maputo. No entanto, a instituição explica que a chuva, o frio e a subida dos combustíveis na África do Sul estariam por detrás deste fenómeno. A Inspeção Nacional de Atividades Econômicas, INAI, afirma que os preços elevados da cebola, a batata e outros produtos frescos a que os agentes econômicos vêm praticando nos mercados a nível da cidade de Maputo não têm nada a ver com especulação de preços. De acordo com o delegado do INAI da cidade de Maputo, Gabriel Chongo, vários fenômenos como as chuvas, frio, a subida dos preços dos combustíveis na África do Sul estariam por detrás dos preços elevados destes produtos. Verificamos a subida da cebola, a subida drástica da cebola, batata. Procuramos compreender o que estaria a acontecer por detrás desta subida de produtos, sobretudo produtos importados da vizinha África do Sul. O que conseguimos constatar no terreno é que as chuvas que caíram nos últimos dias na África do Sul, o frio, evocaram igualmente a subida de combustível e a oscilação da taxa de câmbio face metical face ao rand, precipitou o preço e chegou aos níveis em que chegaram. Gabriel Chong explica que todos os encargos por detrás da importação contribuem para a fixação de preços altos a que os produtos são comercializados. Até então, não se verificou nenhuma especulação. Se formos a pegar a legislação que fixa as margens máximas do lucro, verificamos que, junto com os encargos de transporte, encargos alfandegários, etc., calculada a margem máxima de lucro, estão dentro daquela margem estabelecida. Daí, não atingimos aquilo que poderíamos chamar de especulação de preço. Outra explicação dada pelo delegado da INAI da cidade de Maputo é que, no momento, no lugar de especulação, há variação do preço, uma vez que os agentes econômicos nem sequer estão a ganhar o que realmente deveriam ter de lucro. Nós não chamaríamos de especulação de preços, chamaríamos de variação de preço. Pois especulação de preço, nós temos 12 produtos básicos as margens máximas dos lucros estão previstas por lei. A especulação do preço seria o agente econômico extravasar estes limites estabelecidos por lei. O que acontece no terreno agora, ao longo do ano, os agentes econômicos não atingem a percentagem máxima do lucro que devem ganhar, porque acreditamos que têm lucro na mesma. Não atinge. Aqueles que deviam ganhar 12%, 15% ou 20%, até 25%, o que acontece é que aplicam 7%, aplicam 10%, aplicam 15%, a razão de 20% e 25%. Enquanto isso, os mercados da cidade de Maputo têm estado a registrar preços elevados da cebola, que ronda aos 750 meticais em média, e a batata reno varia de 380 a 450 meticais, dependendo da qualidade e ou proveniência. Enquanto isso, o governador da província de Maputo, Júlio Parruque, diz que o município da Matola deve sair do conformismo do estatuto de maior parque industrial do país. Parruque falava na última sexta-feira, durante o Fórum de Negócios na Matola, que juntou cerca de 200 empresários nacionais e internacionais. O município da Matola deve sair do conformismo do estatuto de maior parque industrial do país, diz o governador Júlio Parruque, que falava no decurso do Fórum de Negócios da Matola. Mais de 200 empresários nacionais e estrangeiros participaram do evento no âmbito da promoção da economia local, direitos sociais, inclusão financeira e sustentabilidade. Conforme assim esperamos, entre outros, o seguinte: dinamizar e ampliar o espectro da economia local para contrariar a situação de emergência imposta pelas cheias e inundações do presente ano.
que afetou a nossa economia de alguma forma no primeiro trimestre. Ainda ajudar a nossa Matola para que não fique no conformismo do estatuto de maior parque industrial do país, pois queremos sempre ter fama com proveito. O governante defendeu a revitalização e modernização das indústrias paralisadas na província de Maputo. A recuperação das indústrias paralisadas, igualmente, deve manter-se no topo da nossa agenda. Não apenas recuperar por recuperar, mas, sobretudo, preservar a vocação industrial. Pois, com o desenvolvimento, com um mundo cada vez mais global, temos que competir mais e melhor. Então, se uma fábrica ontem produzia, por exemplo, plástico, não significa que hoje recuperar aquela fábrica é voltar a produzir o plástico. Pode ser voltar a produzir o vidro, por exemplo. Tá bem? Mas o que não pode ser é transfiguração da área industrial em, por exemplo, áreas que não contribuem para mantermos a nossa vocação industrial. Sobretudo porque precisamos de emprego para a juventude. E a indústria produtiva tem essa capacidade de nos ajudar nesse sentido. Com o evento, a Idilidade pretende promover oportunidades de negócios, assim como divulgar as potencialidades existentes na região. Para nós, não se trata de uma cerimônia formal como tal, mas trata sim de um momento que vai nortear a discussão dos fazedores da nossa cidade capital da província de Maputo no concernente à produção econômica. Transição digital para o bem servir foi o monte do Fórum de Negócios e no qual o vice-presidente da CTA manifestou o interesse do setor privado em firmar parceria com o município da Matola para capacitar os servidores públicos no uso das tecnologias de informação e comunicação para melhorar o atendimento aos cidadãos. Gostaríamos de propor uma parceria com o município da Matola que visa a adoção de um plano de ação de transição digital que tenha enfoque nos seguintes aspectos. Primeiro, massificação da capacitação do uso das TICs, transformação de empresas, instituições públicas e de ensino para o domínio tecnológico, investimentos em infraestruturas para responder à demanda crescente por serviços públicos digitais. Com este fórum, o município da Matola pretende, por outro lado, atrair o investimento nacional e estrangeiro, sobretudo no setor dos transportes. Entretanto, o Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas reflete em seminário na cidade de Maputo sobre a conferência Crescer Azul. O seminário junta o setor privado com a sociedade civil, governo, entre outros intervenientes da economia azul. À margem das celebrações do Dia Mundial dos Oceanos, que decorre a 8 de junho, a ministra do Mar, Águas Interiores e Pescas, Lídia Cardoso, dirigiu nesta sexta-feira, na cidade de Maputo, o seminário de reflexão sobre a conferência Crescendo Azul. Na sua concepção, o Crescendo Azul é um fórum com uma periodicidade bienal, pelo que este ano devia ocorrer a sua terceira edição. Todavia, e tendo como pressupostos a experiência e a realidade concreta das edições passadas, nomeadamente no tocante à sua organização e sustentabilidade, entendemos que uma reflexão ponderada sobre os prós e contras se impõe, numa perspectiva inovadora e mais consentânea com a conjuntura doméstica, regional e não só. Deste seminário, o setor privado, sociedade civil, o governo e outros foram desafiados pela ministra Lídia Cardoso a refletir em torno da economia azul e trazer sugestões a serem levadas à terceira edição bienal da Conferência Crescer Azul. Esperamos que no seguimento das recomendações das edições anteriores, através do engajamento de todos os setores relevantes na governação do mar e economia azul,
nomeadamente governo, sociedade civil, academia e setor privado, façam uma reflexão franca e aberta e nos tragam sugestões que permitam fazer o melhor desenho, planificação e organização deste fórum, tendo em conta, entre outros aspectos, a sua sustentabilidade. De acordo com a Diretora Nacional de Políticas de Cooperação do Ministério das Pescas, Felizmina Antiwa, este seminário vai determinar quando deverá se realizar a terceira edição da Conferência Crescer Azul. Este ano devia realizar-se a terceira edição e, portanto, a opção do Governo foi realizar ações que visem fortalecer esta plataforma. Portanto, como um dos resultados do trabalho de hoje é mesmo quando é que realizamos a terceira edição, onde realizamos, qual o lema, qual o formato e qual o modelo. Chegados aqui, é momento de acompanhar a análise econômica junto ao analista Sérgio Costa. Para começar, iremos olhar para o alerta deixado pelo Banco de Moçambique, que dá conta de que o excesso de dinheiro na banca ameaça agravar o custo de vida no país. Por outro lado, iremos olhar para a decisão do governo que decidiu alocar as receitas provenientes dos impostos sobre o combustível para o setor das estradas e energia. Iremos ainda olhar, dentro deste espaço de análise, a situação das linhas aéreas de Moçambique, cuja empresa que está a gerir a companhia recuperou cerca de 47,3 bilhões de dólares de dívidas. E, por fim, iremos olhar para a questão da crise energética que se vive na África do Sul e, neste momento, procura Moçambique como solução. Acompanhe. O Banco de Moçambique alerta que o excesso de dinheiro no sistema bancário nacional constitui um risco para o agravamento do custo de vida no país, como forma de minimizar os impactos. No seu Comitê de Política Monetária, CPMO, o Banco Central decidiu aumentar a taxa de depósitos que as instituições financeiras devem fazer por obrigação no Banco de Moçambique em jeito de reservas. De acordo com o governador do Banco de Moçambique, os depósitos saem dos atuais 28,0% para 39,0% em moeda nacional e a moeda estrangeira de 28% para 39,5%, visando absorver a liquidez excessiva no sistema bancário, com potencial de gerar uma pressão inflacionária. A perspectiva do governador é que nos próximos anos o país venha a registrar uma inflação inferior a 10%. Esta medida é tomada numa altura em que a despesa pública está muito alta comparativamente às receitas arrecadadas pelo Estado, o que também constitui um elevado risco para a economia nacional, alerta o Banco de Moçambique. Mas ainda o Banco de Moçambique lembra que o endividamento público interno, excluindo os contratos de mútuo e de locação e as responsabilidades em mora, situa-se em 302,8 mil milhões de meticais, o que representa um aumento de 27,7 mil milhões em relação a dezembro de 2022. A medida por si é considerada pelo analista econômico Sérgio Costa como uma estratégia que vai ajudar a manter ou reduzir o custo de vida no país, pelo que o analista acredita que o Banco de Moçambique tenha boas intenções. É preciso perceber primeiro que quando nós falamos de excesso de moeda na banca comercial, estamos a falar de excesso de moeda ou de dinheiro vivo com as pessoas. E isso só por si gera mais inflação. Essa inflação, naturalmente, conduz a um agravamento do custo de vida. Como é que isso funciona? Se nós temos muito dinheiro nas mãos das pessoas, há uma tendência de aumentarmos a nossa oferta de produtos, que vai gerar também um aumento automático do nível geral de preços. A esse nível geral de preços, ou incremento do nível geral de preços, vai conduzir automaticamente com que a maior parte dos bens subam, bens e serviços aumentem os seus preços, e vai, até certo ponto, asfixiar aquilo que é a economia como um todo. Quanto a essa questão, nós temos que ver a coisa do lado do regulador, ou seja, do Banco Central, que visa acautelar o bem-estar ou uma boa saúde da própria economia. Porque se nós deixarmos que haja mais dinheiro para a banca comercial, naturalmente os bancos comerciais vão continuar, como sempre, a declarar lucros astronómicos, mas atrofiando aquilo que é a vida do cidadão. E no final do dia o que nós queremos é o bem-estar de todos. O governo de Moçambique decidiu alocar todas as receitas resultantes do Imposto sobre Consumos Específicos, ISE, que incide nos combustíveis para o setor de estradas, transportes e energia.
O executivo decidiu também que as receitas provenientes do ICE, que incidem nas bebidas alcoólicas e não alcoólicas e tabaco, revertam a favor dos setores da saúde e desporto. A informação é avançada à margem da 19ª sessão ordinária de Conselho de Ministros pelo porta-voz Filimon Soares, que fez saber igualmente que os setores de estradas, transportes e energia, incluindo de saúde e desporto, além do orçamento do Estado, passam a ter as receitas provenientes do ICE, dos combustíveis e das bebidas alcoólicas e não alcoólicas e tabaco. Com esta medida, o analista econômico Sérgio Costa perspectiva ver melhorados os setores a que o bolo será destinado e que a vida dos cidadãos venha a melhorar. O ICE é proveniente do consumo do combustível, da venda do combustível e das bebidas, passa para o desporto e para a saúde e quanto outro para as estradas. Naturalmente, eu penso que ajuda o setor de estradas, o setor de transportes, porque passam a ter mais a dispor de mais verbas para poder fazer a reabilitação das nossas estradas, para fazer o transporte da própria energia. Agora, é preciso também perceber como é que funcionavam essas instituições antes. Se esse ICE, que agora é canalizado para o setor de transporte, setores de energia, de facto é um boom que surge nesses setores, é uma coisa nova, ou já existia? Se já existia outras fontes para esses setores, isso naturalmente vai alavancar. Esperemos que daqui a pouco tempo tenhamos melhores estradas, melhores qualidades de transporte de energia, que vai impactar positivamente na qualidade de vida do cidadão. No que concerne às estradas, o analista defende que seria a melhor opção neste momento focar-se na reabilitação das vias existentes e que são de extrema importância para a mobilidade de bens e pessoas. Só depois é que se pode pensar em abrir novas vias de acesso. Naturalmente, nós se for a perceber novas vias, eu não começaria por abrir novas vias. Iria apostar primeiro em melhorar as vias existentes. Nós temos uma estrada nacional que sai de Maputo do rumo a Maputo, de Zumba ao Índico, que está uma lástima. Temos a questão das portagens, que são outras fontes de renda para reabilitar as estradas, mas até o momento ainda não se vislumbra aquilo que são os encames que advêm dessas receitas no sentido de impactar a vida dessas infraestruturas. Agora, com esse balão de oxigênio que vem do ICE, oxalá que de fato as instituições estejam mais capacitadas em termos financeiros de fazer frente àquilo que são as suas responsabilidades. A empresa Linhas Aéreas de Moçambique, LM, tinha uma dívida real inferior à declarada por lapso técnico, o que obrigou a uma correção que melhorou o passivo da empresa. Segundo avança o ministro dos Transportes e Comunicações, Mateus Magala, a dívida conhecida de mais de 300 milhões de dólares que a transportadora vinha declarando, na verdade era menos que isso, porque uma parte do que se imputou como dívida não era dívida, disse o ministro. Importa referir que, com a nova gestão da Fly Modernarc, a LM deixou de ser insolvente ao cobrar, desde abril, 47,3 milhões de dólares em dívidas do Estado e privados, embora mantenha ainda o risco de colapso. O lapso no que concerne a dívida declarada anteriormente é visto pelo analista econômico Sérgio Costa como algo confuso e que transmite uma ideia de pouca competência dos antigos gestores. É uma mística de situações que eu vejo. Ora, a questão da LM nós já viemos falando há vários anos. Será que as nossas empresas não são devidamente auditadas? Será que o país não dispõe de quadros competentes, quadros capazes para terem detectado esse assunto há 2, 3, 4, 5 anos? Só agora que a Fly Modern, se não me engano do nome, que está há menos de um mês, 2 meses em Moçambique, é um autêntico certificado de competência que estamos a passar. A ser verdade isso. De contrário, a não ser verdade, estamos a sonegar muita informação, o que também é mau. Mas, seja qual for a situação, é bom saber que a nossa empresa está viva, a nossa companhia de bandeira está com alguma saúde e vamos lá ver se de fato vai conseguir incutir uma pujança no sentido de melhorarmos aquilo que é a qualidade da própria empresa. Agora, é aquilo que eu venho dizendo em alguns programas. Se nós não temos técnicos capazes de fazer as manutenções das nossas aeronaves, da equipe de gestão, vamos fazer importação dos técnicos. A semelhança que acontece em qualquer mercado. Nós soubemos há pouco tempo que a PCA da TAP em Portugal, passa a publicidade, não era portuguesa. O mesmo aconteceu no Brasil. Então, qual é a dificuldade que nós temos? É verdade que agora o governo já foi buscar a Fly Moderna agora. Oxalá que aconteça, mas nós temos, eu mesmo tive professores, mestres em contabilidade, mestres em gestão, quando
Hoje vejo o Jornal Notícias, apanho o telejornal e nos dizem, espelham que foi um lapso. A falta de conhecimento é um insulto, é um atestado de incompetência para todos nós como um país. Então, eu penso que temos que começar a olhar com muita seriedade, muita cautela, muita prudência, quando a gente faz alguns anúncios ou comunicados públicos. Entretanto, o resultado obtido pela nova gestão da companhia aérea moçambicana mostra que a empresa tem boas perspectivas de se recuperar da crise a que se encontra mergulhada. Quando nós olhamos, porque um dos barômetros é o rácio da dívida patrimônio e capitais próprios das empresas, que tem que ser sempre igual a 1. Nessa perspectiva, se nós de facto estamos numa situação de solvabilidade, mostra que a LAM, durante muito tempo, não é aquilo que a gente sempre pensou. Agora, é preciso, como a gente vem dizendo, começarmos a responsabilizar as pessoas. Houve um erro técnico, sim, que custou a imagem de todo o país. De todos nós, estamos sujos. Quem vai pagar isso? A capacidade de técnica. Se calhar nem era preciso ir buscar a Fly moderna. Não sabemos. Por um lado. Por outro, até que ponto essa informação também é verdadeira? Então, espero que daqui a 2, 3 anos não voltemos a dizer que, de fato, a informação, houve mais um lapso, de fato, a informação, a primeira informação é que é correta. Mas eu vejo isso com muita tristeza, de uma forma muito lamentável, que eu acho que deveríamos mudar um pouco mais de postura. O ministro dos Recursos Minerais e Energia, Carlos Zacarias, recebeu os ministros sul-africanos na presidência para as áreas de planeamento e eletricidade, respectivamente Marupeni Ramagopa e Kikiecho, tendo como ponto de agenda a busca de opções de fornecimento de energia que possa contribuir para a superação do déficit energético que a África do Sul enfrenta nos últimos anos. A África do Sul tem neste momento um déficit de 6.000 megawatts de energia e quer explorar todas as opções que estejam ao alcance de Moçambique. A África do Sul acredita que cada megawatt que estiver disponível terá uma contribuição importante para reduzir o atual déficit que tem afetado o país e que tem estado na origem da atual situação de apagões, programados ou não, afetando seriamente a sua economia. Importa referir que a África do Sul é o principal comprador da capacidade instalada da hidroelétrica de Caurabaça num contrato de compra de energia que vai até 2029. O país enfrenta uma crise energética sem precedentes e Moçambique, com os seus vastos recursos entre fontes renováveis, solar, hídrico, eólico, biomassa e gás natural, posiciona-se como uma solução para o país vizinho. A crise da África do Sul é vista pelo analista econômico Sérgio Cossa como uma oportunidade de negócios que Moçambique deve abraçar, tendo em conta as várias soluções de que dispõe para o país vizinho. Qualquer crise desta natureza num país vizinho, tendo Moçambique os recursos que tem, é uma grande oportunidade de negócio. É preciso que Moçambique ponha essa parte primeiro e veja essa possibilidade no sentido de poder explorar ao máximo. Agora, é verdade que se diz que há muitas teorias sobre a causa da crise energética. Uns falam da questão dos equipamentos obsoletos, outros falam das questões climatéricas, que é a questão da chuva, da seca. Nós não sabemos ao certo. O que é verdade é que a África do Sul está com déficit de energia. Então, nós temos que, de fato, pegar esses aspectos todos que arrolou bem, que é a questão da produção de energia eólica, energia nuclear, a solar, e colocarmos à disposição no mercado doméstico, por um lado, internacional por outro. Porque no final do dia, quem ganha é Moçambique. E Moçambique, neste momento, tem que tirar vantagem de qualquer fonte de energia que puder explorar. Nós já podemos produzir energia eólica. Há alguns anos atrás estive com um economista a conversarmos, e não sei há quantas é que anda o programa de produção de energia eólica em Moçambique, mas era uma alternativa. Hoje já temos gás de Temane, temos gás de Rovuma, é outra oportunidade. Então, temos é que pegar isso com muita seriedade, pegarmos com vontade de desenvolver o país, porque não só é oportunidade de negócio, é oportunidade de emprego para muitos jovens que estão desempregados neste país. Então, não vamos esperar, porque enquanto esperamos, vamos descobrir que os outros países que não estão a dormir, de certeza, vão explorar essas oportunidades e teremos que deixar do comboio seguir ainda sentados a tomar café. Sérgio Costa chama a atenção na hora de celebrar contratos para a exploração dos recursos de que a África do Sul necessita neste momento. Nós temos que ter cuidado em tudo. Temos que ser muito cautelosos na maneira como nós assinamos os nossos contratos, na maneira como nós abordamos os nossos parceiros e buscar sempre parcerias no bom sentido, naquilo que alguns economistas chamam de win-win. Porque já agora tem parceria aqui.
Nós assinamos muito contrato, mas naquilo que são ganhos reais para Moçambique ainda não se vislumbra. A gente não consegue tatear, sentir. Então, é preciso, de fato, acautelarmos na qualidade dos nossos contratos, mas não deixarmos nunca de tirar proveito das oportunidades que Moçambique dispõe. Pois bem, damos continuidade ao nosso programa, trazendo a nota que dá conta de que 60% das 153 empresas inscritas no sistema do INSS não encaminham os descontos. 60% das 153 mil empresas inscritas no Sistema de Segurança Social INSS não canalizam os descontos, de acordo com o diretor-geral da instituição, Moisés Ciuta. Falando em conferência de imprensa nesta segunda-feira, após a inauguração do novo edifício distrital do INSS em Chinavani, o dirigente avançou que dos mais de 4 milhões de meticais acumulados em dívidas no ano passado, o sistema já recebeu quase que a metade das verbas. Nós continuamos com 40% dos nossos contribuintes como ativos e 60% como devedores. Obviamente, desses 60% de devedores, temos um problema. Temos aquelas empresas que foram constituídas num momento de transformações econômicas em Moçambique e que fizeram declarações de remunerações e nunca pagaram. Ou começaram a carreira contributiva, mas a dado momento começaram a dever as contribuições. E depois temos aquelas empresas que foram constituídas, mas não floresceram no caminho empresarial. Há muitos concidadãos nossos que criam empresas na expectativa de poder desenvolver negócios, mas infelizmente os negócios não avançam. Para tal, o Instituto Nacional de Segurança Social tem empreendido várias estratégias para a recuperação das divisas, com destaque para o abate das multas, para permitir que os contribuintes, coletivos ou por conta própria, consigam fidelizar os seus descontos. Estatísticas do ano passado, começando do princípio do ano passado, tínhamos uma dívida acima de 4 mil milhões e nós recuperamos mais de metade dessa dívida no ano passado. O governo tem adotado medidas, políticas e medidas que visam incentivar os contribuintes para se aliviarem dessas dívidas. Por exemplo, o perdão de multas e a redução de juros de mora, que são um peso da dívida, para que as empresas se sintam motivadas a pagar aquilo que é a parte das contribuições. E nesse processo, muitas empresas aproveitaram, por isso que tivemos uma grande cobrança da dívida no ano passado. No tocante à expansão dos serviços ao nível distrital e provincial, o diretor-geral do INSS assegurou que, de acordo com as metas desenhadas para o presente quinquênio, a concretização está na sua reta final. Estamos na reta final em termos de execução do plano de edifícios. Por exemplo, devo dizer que em relação às delegações provinciais, a delegação de Niassa já arrancou, está em curso. A delegação de Sofala, dentro de um mês e meio, vai ser inaugurada. A delegação provincial de Inhambane vai ser inaugurada em dezembro. E a delegação provincial de Maputo está prevista para a sua inauguração no próximo ano. Em termos de delegações de nível distrital, temos a de Namacha, que vai ser inaugurada, penso que vai ser no próximo mês de junho. E também nesse mês de junho teremos, no mês de julho, teremos a inauguração da delegação de Nampula e a delegação distrital de Malema. Atualmente, 153 mil empresas, 2,4 milhões de pessoas e 116 mil pensionistas estão associados ao sistema INSS. E com esta nota, damos por encerrada a presente edição do programa Destaque Econômico, com promessas de voltar para a semana com muito mais para si. Até lá, passe bem.